Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, agora na versão faixa aí, né? E nessa manhã a gente vai pegar e falar de mais um salmo, tá bom? Apareceu um montão de gente ao mesmo tempo. E aí hoje a gente está começando, né, às 9. Eu tive que organizar aqui. Vamos lá. Bom dia, Fátima, Luísa, Jamile, Marco, eita, Dayana, Deise, Mileide, Solange. Vamos lá, pessoal. Bom dia. A Aline também tá aí, que eu tô vendo. Losimério, tava com saudade de você. Vamos lá, Miriam, bom dia. Isabela, bom dia com alegria. Irmã Elvira, Ulisses, Fernanda Silva. Vamos lá, irmã Jurema, bom dia. Esse horário, irmã Jurema pode assistir. Já passou o café da manhã, né? Então, hoje eu já coloquei o celular em outro lugar, aí, mas ainda não é, mas a gente vai fazer assim mesmo. Bom dia, Liliane, Simone, vamos lá, tá tudo azul hoje, blusa, faixa, lenço. E aí eu quero iniciar essa live, né, pedindo a vocês aí orações pela minha saúde, ó, beba água. Na quarta-feira, quando eu terminei a live, eu já estava com um pouquinho de dor de cabeça. Bom dia, Ivonete! A pressão foi lá para as alturas. Bom dia, Luiz Felipe! Vamos lá, Ana Flávia! Bom dia! Quem vai aparecendo aqui, vou falando até os 5 minutos. Aí Simone me corta e a gente para. Bom, nosso texto de hoje é o Salmo 103, tá bom? Salmo 103, é aquele mesmo. Que bonito, Miriam Nascimento, Edivanda, bom dia. Salmo 103 é aquele que começa e termina dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É muito didático ele, é muito didático. Isabela está dizendo isso e eu não sei porquê. Vamos lá. Salmo 103, tá bom? É o nosso salmo de hoje. E aí, Sandra Helena, bom dia. Vamos lá. Salmos, capítulo 103, é nosso texto de hoje. Patrícia Nascimento, bom dia. Vamos lá, pessoal. Beba água. Não tenha medo, tenha paz. Bom dia, Monique. Monique Caetano, irmã do Tiago. Vamos lá. Salmo 103 é o nosso texto dessa manhã. E aí eu já quero começar, né, falando. Luiz Benício gosta muito de... Bom dia, Luiz Benício. Cadê a Gabriela para eu dar bom dia pro Caleb também? Pois é, vamos lá. Então, Salmo 103, se você já abriu sua Bíblia, ele começa e termina. Bom dia, Simone Filipes. Salmo 103 começa e termina com a mesma expressão. Pode abrir aí sua Bíblia. Salmo 103, primeira frase. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 1. Salmo 103, versículo 22, última frase. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tá? Então,
Simone, me avisa aí quando for os 5 minutos, hein? Vamos lá. Então, o Salmo 103, que vai ter continuidade no 104, tá? Então, já quero começar essa live falando para você ler o Salmo 104. Depois que terminar, medite no Salmo 103. Então, como a gente só volta na segunda-feira, então passa aí o fim de semana. Bom dia, Cristiane! Então, passa aí o fim de semana, né? Medita novamente no Salmo 103 e no Salmo 104. Na segunda-feira, se Deus quiser, não me der outro direcionamento, a gente vai fazer o Salmo 104, tá? Porque também vai falar do bendize minha alma ao Senhor, vai começar e terminar da mesma forma, mas a pegada é completamente diferente do Salmo 103, tá? O Salmo 104 é uma releitura do Gênesis, tá? Do Gênesis 1. Bom dia, Clércia! Paz! Salmo 103 é nosso texto de hoje. Então, vamos para o 103 agora. Então, como eu falei, moldura simples e fácil de perceber. Começou com bendize ou bendiga. Se você está na Nova Almeida atualizada, vai estar bendiga, minha alma, né? Se você está na Almeida corrigida ou atualizada, vai estar bendize, ó, minha alma, tá bom? Então, bendiga minha alma o Senhor, começa. Bendigo a minha alma ao Senhor, termina. Moldura simples e fácil de perceber, tá? Então, vamos lá. Bom, deixa eu mexer aqui, que é para parar o meu aqui, depois eu conseguir dar bom dia para todo mundo no final, tá bom? Bem, então olha só, ele vai falando agora, ele continua esse bem dizer, tá? Vamos falar assim, o que é bendiga? O que é esse verbo? É bem dizer mesmo, dizer coisas boas. Então, minha alma, diga coisas boas ao Senhor, né? Ou diga coisas boas do Senhor. Diga coisas boas sobre o Senhor. É isso que ele está falando. E é aquilo que a gente tem conversado, né? Se no meio de tudo isso que a gente tem passado aí, claro que eu sou ser humano, né? Então tenho as minhas questões também, aí o corpo respondeu, a pressão foi lá para cima, Mas esse exercício que eu faço com vocês aqui, em primeiro lugar, é um exercício para mim. É um exercício para mim. Então, tudo que eu estou falando, na verdade, eu estou falando para mim também. Então, esse bem dizer ao Senhor, né? Como a irmã Jurema falou, esse tudo azul, né? É a gente tentar fazer esse exercício que é diário, se não horário, tá? Esse exercício de pensar em coisas boas, de quando as aflições vêm. Eu não sei vocês, mas como eu falei, no meu caso, eu sou professora do seminário e do colégio. O volume de trabalho nesse momento é muito maior, a demanda é muito maior do que, para mim, do que a demanda quando estava no presencial. Principalmente do colégio, do seminário, a matéria já era online, mas devido claro, a uma série de coisas, vai ficando cada vez mais complicado. Então, esse exercício de dizer coisas boas, né? Quando a aflição vier, o exacerbamento de trabalho, de preocupação por causa disso, Porque quem está em casa, trabalhando no home office, de repente está como eu, trabalhando muito mais do que antes, Tá bom? Então, esse bem dizer, o Salmo 103 é esse convite, ao bem dizer. Bom dia, Sandra, minha amiga, minha linda, irmão Guaraci. Simone já falou que deu 5 minutos. Bom dia, Ilma, Regina Célia e Edna. Vou parar aqui na Edna.
Bom, então, esse bem dizer é isso mesmo. E olha que interessante, o salmista está falando para si mesmo. Ele está falando para Nefesh, né? Para sua alma, para sua vida. Então, minha alma, fala coisas boas do Senhor. Ou fala coisas boas para o Senhor. Né? Minha alma, faça isso para que te vá bem. Tá? Ele está falando com a alma dele. Isso é bacana, tá? Isso é provavelmente é influência do Egito, tá? Esse falar com a própria alma. O Egito tem isso, né? Lá no Egito, por que eu estou falando do Egito? Porque a cultura egípcia é praticamente a mais antiga de todas, né? Que é a cultura africana. Não se esqueça que o Egito está na África, né? Minhas professoras de grego sempre falavam isso. A gente tem o costume de deslocar o Egito da África, né? Embranquecer o Egito, mas não é assim, né? Então, a África, a sabedoria africana provavelmente, historicamente, é a sabedoria mais antiga da Terra, né? Então, o Egito e Israel têm muitas relações com o Egito. Você sabe disso, eu sei disso. Lá na antiguidade. Israel tinha muitas relações com o Egito, comerciais e tudo. Principalmente isso melhorou mais ainda, né? Isso incrementou mais ainda com o Salomão. Mas já existia desde muito antes, tá? Essa relação com o Egito. Tanto Moisés lá, Egito, tá? Então, no Egito, eles acreditavam que cada pessoa tinha são esses os nomes. Um Ba e um K, né? O Ba seria mais ou menos isso, a sua alma. Só que o Ba era fora da pessoa. Então, era alguém com quem a pessoa conversava, mas estava conversando consigo mesma, tá? Isso seria o Ba. E o K, uma divindade da pessoa própria, né? Uma divindade que guarda a pessoa, que sei lá, acho que poderia ser o que as pessoas têm como anjo da guarda, né? Esse anjo que guarda, esse anjo específico que guarda a pessoa. Seria mais ou menos isso. Então, esse minha alma, tá? Pode ter muito a ver com essa relação lá do Egito, de eu falar comigo mesma, sem parecer doida, né? Sem parecer doida. Muito bem. Então, é isso que o salmista está fazendo aqui e vai fazer em vários salmos, você sabe disso. Então, vamos lá. Bendiga, Salmo 103, verso 1. Minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A Bíblia de Jerusalém, deixa eu pegar aqui. A Bíblia de Jerusalém diz assim, ó. E tudo que há em mim, ao seu nome santo, bendiga. Então, tudo que há em mim, ao seu nome santo, bendiga, tá? E, então, bendiga, verso 2, minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O que a gente vai fazer hoje juntos aqui é basicamente uma leitura juntos, tá? Porque o Salmo 103 já fala coisas lindíssimas por si só, não tem muito o que explicar. Então, vamos só prestando atenção no Salmo e fazer essa leitura juntos, né? Como alimento dessa manhã. E aí, olha que legal. Ele vai falar bendiga, ou o verbo bendizer, 3 vezes. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu estava estudando a King James e ali diz que esse bendiga, né, esse bendizer 3 vezes, tem a ver com uma adoração completa, tá? E aí ele remeteu à chamada lá do Isaías 6, quando os anjos vão dizer santo, santo, santo
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Então, essa repetição, esse 3 vezes, né? Uma vez e repetindo duas, seria uma forma de demonstrar uma adoração completa, tá? Então, bendiga, bendiga, bendiga. Muito bem. O versículo 2 termina com a palavra benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí, eu te pergunto, quais são os benefícios? É só a gente ler o versículo 3, 4, 5. Pronto. Os benefícios estão aqui. Os benefícios para a minha vida, para a minha alma, com quem eu estou falando, deve bem dizer, estão aqui. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, olha como é fácil. Vamos para os benefícios? Primeiro benefício, verso 3, é só ir para os verbos. É só apontar os verbos, tá? Então, ó, primeiro benefício, ele faz o quê? Perdoa todas as suas iniquidades, minha alma, tá? Ele perdoa, primeiro benefício, perdoa todas as suas iniquidades. Segundo benefício, ele sara, ele cura todas as suas enfermidades, minha alma. Verso 4, terceiro benefício, ele tira da cova a sua vida, minha alma, né? Ou ele redime, na minha Bíblia diz redime. Quem da cova redime a sua vida. Então, minha alma, ele redime, ele tira, ele salva, né? A tua vida da cova, da morte. Quarto benefício, verso 4. Minha alma, ele coroa você de graça e de misericórdia. Segura essa misericórdia aí, tá? Se você que tá ligado já sabe que misericórdia é essa. É aquela lá do hebraico, tá? Que é muito mais do que misericórdia. Então, ó, já tem 4 benefícios. Verso 5. Quinto benefício. É ele, minha alma, que enche de bens ou enche de coisas boas a sua vida. Olha o benefício aí, tá? E sexto benefício, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então, vamos aos benefícios? Perdão, cura, redenção, no sentido de salvar a vida da morte, coroar, né, no sentido de colocar por cima, graça e misericórdia, a coroação da graça e da misericórdia, o encher de bens a vida, né, a bonança, a coisa boa, e a renovação, é o sexto benefício, se renova como a da águia. Então, podia parar aqui, né? Já tem, ó, quase meia hora de live, já podia parar aqui, que já tá muito bom só isso daqui, tá? Então, não se esqueça dos benefícios. Pega esse pedacinho do Salmo 113, estou tendo essa ideia agora que eu vou fazer aqui. Imprime aí bonitinho, né? Bota a figurinha e bota num quadro. Faz um quadro aí para você e lê isso aí todo dia. Eu tive essa ideia aqui agora. Ou então você que, né, gosta de escrever bem bonito, faz a mão, né? Faça a mão, bem bonitinho, desenha a letra, faz um desenho, faz um quadrinho. Ou pinta, você que sabe pintar, né? Olha aí, ou borda, você que sabe bordar. Ó, que lindo! Oh, meu Deus! Um quadrinho com esse pedaço, o Salmo 103, do 1 ao 5, todo bordadinho no ponto de cruz com as florzinhas do lado. Oh, meu pai! Vamos lá! Então, tô dando ideias aí. Saí da câmera, desculpa, tô dando ideias aí. Bom, então, vistos esses benefícios, vamos para o finalzinho dele. De sorte ou de modo que a sua mocidade ou a sua juventude se renova como a da águia. E aí eu fui na internet olhar essa coisa da águia, né?
tem muitos vídeos bonitos, né? Isso espalhou a questão da águia, que quando ela tá velha, ela vai para o alto da montanha e arranca o bico, arranca, né, tira as penas, arranca as garras. E aí eu fui toda animada para olhar. E eu entrei num site brasileiro sobre aves de rapina, né? A águia é uma. E aí, olha, aí ele veio dizendo que isso era uma lenda, né? Inclusive ele botou o Salmo 103 lá. Mas o que ele falou? Aí vamos pesquisar mais se isso é lenda ou não. Mas ele falou dessa renovação. Ele disse o seguinte, o site, né, diz o seguinte, que bico e garras da águia se renovam sim, continuamente, tá? Assim como em nós, cabelo e unhas, tá? Estão sempre nascendo com uma velocidade muito grande e no caso da águia a mesma coisa, tá? E quanto às penas da águia, olha que bonito que ele diz lá. Aí é o biólogo, né? Que diz o seguinte, que as penas da águia, elas se renovam de modo sincrônico, tá? Sincronizado. Porque não pode cair tudo quanto é pena de uma vez só e a águia ficar parada, e a águia não pode ficar sem se alimentar. Ela precisa se alimentar direto. Então, ele diz que, de acordo com a temporada, de mais voo, menos voo, as penas da águia têm uma maneira sincronizada de se renovar. Ou seja, igual nossos cabelos, né? Enquanto alguns estão paradinhos, o folículo peloso, outros estão crescendo rápido. Então, é a mesma coisa, tá? Então, imagina, quer dizer... Aí eu comecei a achar que isso é mais bonito e mais profundo do que a história lá de que a águia tira, né? Porque se ele está dizendo que a nossa juventude se renova como a da águia, significa que a gente vai renovando sempre, né, que há necessidade, né? A nossa vida vai se renovando, tá bom? Então, primeiro bloco do Salmo 103. Vamos para o segundo bloco agora. O primeiro bloco é o bloco eu e Deus, né? Eu e minha alma. Segundo bloco agora, vai começar já dizendo, versículo 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Essa justiça do verso 6 vai costurar com o versículo 17, tá? Que vai dizer que a justiça do Senhor é sobre os filhos dos filhos. Mas aqui no verso 6, voltando, ele vai falar dessa justiça e agora, a partir do verso 7, ele vai falar de Moisés. Olha que legal. Salmo 103, verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vamos de análise retórica? Caminhos, feitos. Moisés, filhos de Israel, tá? Então tá bonitinho aí, tá? E dá para fazer análise retórica no Salmo 103 todo, ver as palavras que estão juntas, tudinho aí, tá? Então, manifestou os caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Aí eu vou ler o que vai vir agora e depois a gente vai lá no Moisés, tá? Para ver como é que isso aqui tem a ver lá com uma fala de Moisés, bem dizendo ao Senhor, tá bom? O que diz o verso 8? O Senhor é compassivo e bondoso, na minha versão, tardio em irar-se e rico em bondade. Essa bondade aqui é a misericórdia lá do hebraico, tá? Verso 9, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre sua ira. Verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Verso 11. Pois quanto o céu se eleva acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E verso 12, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu vou retomar já já do 11 ao 14. Mas por que eu quis ler isso tudo aqui? Vamos em Êxodo, capítulo 34, verso 6 e verso 7. Vamos lá rapidinho. Deixa eu deixar aqui o 103 marcado. Êxodo, capítulo 34, verso 6 e verso 7, que é o momento em que o Moisés vai subir o Horebe, ou o Sinai, é a mesma coisa, Monte Horebe e Monte Sinai são o mesmo, tá? São dois nomes diferentes para o mesmo lugar. É quando Moisés vai subir pela segunda vez, levando as tábuas da lei, para anotar lá os 10 mandamentos, o decálogo. Verso 5 de Êxodo 34 diz que o Senhor desceu na nuvem, que estava lá em cima no Sinai, e esteve junto de Moisés e proclamou o seu nome. Verso 6, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Senhor Deus compassivo e bondoso, olha que legal, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. É a mesma coisa que está lá no Salmo 103. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí diz, verso 8, que imediatamente Moisés se curvou para a terra, adorou o Senhor, tá? Então, o que está no Êxodo 34, verso 6 e verso 7, que é a palavra do Senhor acerca dele mesmo para Moisés, o Salmo 103 vai reler isso. E por isso que o verso 7 do 103 vai dizer: manifestou os seus caminhos a Moisés. E aí, a partir do verso 8, vem falando isso, que o Senhor é tardio em irar-se, é rico em misericórdia, né? É compassivo, é bondoso, não conserva sua ira, não nos trata segundo nossos pecados, tá? Então, o que está aqui no 103, verso 8 ao verso 14, é uma releitura do que está lá no Êxodo 34, 6 e 7, tá bom? Vamos lá. Bom, aí, então, o verso 8 e o verso 10, ao verso 10, o Senhor é compassivo e bondoso, é tardio em irar-se e rico em bondade. Então, o Senhor é, e agora o Senhor faz. Faz o quê? Verso 9 e verso 10. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Verso 10. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque se ele tratasse a gente conforme nossos pecados, meu filho, minha filha, não tinha Alessandra aqui não, tá? Nem tinha você aí do outro lado, tá bom? Então ele nos trata, porque ele tem misericórdia. Vou falar disso já já. Vamos lá. O verso 11 vai dizer o seguinte: pois ele vai fazer as comparações, tá bom? Vai fazer as comparações. Então, ó, e dá para fazer análise retórica aqui também, porque a comparação tá certinha, bem costuradinha. Então, verso 11, ó. Quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, comparou. E no verso 12 vai comparar de novo. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Tá vendo? Então, ó, quanto o céu se eleva acima da terra,
quanto o Oriente está longe do Ocidente. Ele vai continuar comparando. Verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, tá? Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, a primeira parte do versículo, né, é assim como, ou quanto, ou como, primeira parte do verso 11, verso 12, verso 13, e na segunda parte, assim o Senhor, assim a misericórdia, assim ele faz, tá? Então, a gente tem de novo o quê? 3. Essa coisa do 3 aqui tá bem legal, tá? Então, 3 comparações. E aí ele fecha essa comparação dizendo o seguinte, com um pois, que esse pois aqui, né, que provavelmente é o que lá do hebraico, eu não tô com o hebraico aberto, mas provavelmente é. Esse pois aqui é para fechar o pensamento, tá? Então, fez 3 comparações e fecha o pensamento. Pois ele, eu amo esse versículo, Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Eu e você somos pó. Lá no Eclesiastes, eu não lembro qual é o capítulo, versículo, se alguém lembra, coloca aí, por favor, diz que a gente veio do pó e a gente vai retornar para o pó. Nós somos pó, né? Nós somos barro, né? O que é pó? Barro seco, né? Barro seco vira pó. Então, e aí uma vez eu estava em um culto, acho, ouvindo uma pregação, e eu ouvi algo muito bonito. Que o Espírito Santo, uma das imagens do Espírito Santo é que o Espírito Santo é o quê? É vento, né? Vento, né? Na Libras. O Espírito Santo é vento. E o vento faz o quê, gente? Levanta o pó, né? E o Espírito Santo levanta a gente, né? A gente é pó e o Espírito Santo vem, né, com o seu consolo, né? Lembra que ele é o Consolador. Ele vem com a sua presença, né? Quando a gente chama, ele é o Paráclitos, né? Ele é aquele que vem, né? Quando a gente chama para ficar perto da gente, né? É aquele que está perto está ao lado, ou está perto, ou está junto daquele que chama por ele. Então, o Espírito Santo é vento, né? E vento levanta o pó, né? Então, quando você estiver caído, não se esqueça disso, tá? Que é o Espírito Santo que levanta você e que me levanta a mim também, tá? Vamos lá, vamos fechar esse salmo. Ainda tem um pedacinho. Bom, agora, o que ele vai fazer? Ele vai dizer no verso 15 e no verso 16, vai fazer de novo uma comparação. Que comparação é essa? Temporal, uma comparação temporal. A comparação entre efemeridade e eternidade. O que é efemeridade? Efemeridade é a característica daquilo que é efêmero, daquilo que acaba muito rápido, né? Aquilo que o Bauman, né? A Isabela está aí assistindo, e eu gosto muito, né, do Zygmunt Bauman. Ele é um pensador, é uma coisa maravilhosa, sociólogo, filósofo, tal. E ele fala da liquidez, né, da liquidez das relações dos dias de hoje, esse amor líquido, esse amor efêmero, né? Esse amor do ficar. Fica com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro, e não dá tempo de desenvolver a relação. Então, efemeridade, ou o que ele vai chamar de liquidez, na verdade, é essa efemeridade, né, das relações. E a gente não pode, né? A nossa relação com Deus precisa ser o quê? Não líquida, né? Não efêmera, precisa ser sólida e eterna, porque a gente tem vida eterna. E aí o texto vai falar agora sobre isso, verso 15 e verso 16 do Salmo 103.
Quanto ao ser humano, ou quanto ao homem, homem aqui é homem e mulher, né? Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, tudo isso aqui está falando de efemeridade. Verso 15, verso 16. O ser humano é igual uma relva, uma erva, né? Dá uma florzinha e sopra o vento. Sabe aquela florzinha que dá branquinha, né? Que parece um monte de coisinha assim, quando você assopra vai tudo no vento? É basicamente aquela imagem ali. Mas o que ele vai dizer no verso 17? Mas, tem um vav aqui, né? Que é um vav adversativo. Vav é uma letra hebraica, né? No caso aqui vai ser a conjunção adversativa. É o porém lá do Jorge, né? Todo mundo tem um porém. Então, é a conjunção, vamos à aula de português. Conjunção coordenativa adversativa, que tem que função? Dizer que o que vem agora é o oposto. Milady também está aí, irmã Elvira. O que vem agora é o oposto do que foi dito. Então, ele vai dizer, mas, porém, contudo, todavia, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, o homem, os seus dias são como uma erva que o vento floresce, o vento assopra e desaparece. Mas a hesed do Senhor, né? A misericórdia, não é só misericórdia, é hesed. É a bondade, é o que está lá no versículo 4, 8, 11 e fecha agora no 17. Porque, na verdade, o Salmo 103 é um salmo acerca da hesed do Senhor, tá? Assim como lá o Salmo 136, que a gente já fez live e que repete 25 vezes a hesed do Senhor, né? Essa bondade amorosa, esse amor, tá? Essa compaixão, essa misericórdia, essa benignidade. Então, hesed é muito mais do que misericórdia, tá? E aí eu me lembrei, né, da gente brincar, né? Às vezes a gente fala assim, caramba, só a misericórdia, né? Que a partir de hoje você diga assim, Senhor, só a misericórdia, né? Só a tua bondade, a tua generosidade, o teu amor, né? A tua graça sobre mim, só isso mesmo para me ajudar a segurar minha onda, né? E viver os dias na tua presença, né? Temendo a Deus, tá? Então, é isso. Mais a misericórdia do Senhor, a sua bondade amorosa, tá? A sua benignidade é de eternidade a eternidade. Então, ela já existia antes de você nascer, antes de eu nascer, e ela vai continuar existindo eternamente. Tá bom? E aí diz que essa misericórdia vamos lá, sobre os filhos dos filhos e a sua justiça, né? Sobre os filhos dos filhos, verso 17, verso 18, sobre os que guardam a sua aliança, tá? E sobre os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, sobre aqueles que fazem a vontade de Deus, né? E a gente, e quando a gente dá uma escorregada, ele já disse antecipadamente que Deus perdoa, né? A gente se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, né? Não vai escorregar de propósito, não, né? Escorregar precisa ser um acidente. Lembra? Escorregar é um acidente. Ninguém escorrega porque quer, né? Então, pensa no erro, né? Não fica maquinando o erro, pensando que depois Deus vai perdoar. Cuidado com esse negócio, tá? Mas esse escorregar, caramba, falei o que não devia.
fiz o que não devia, ai meu Deus, escorreguei. Se arrepende, levanta, sacode a poeira. Ele vai dar a volta por cima, porque aí ele vai te coroar de graça e misericórdia e vai, tá? Bom, final, último bloco do Salmo 103, que também já está finalizando a live, vai do verso 19 ao verso 22. O verso 19 parece estabelecer não um limite, mas uma parada. Porque ele vinha falando, e agora no verso 19 ele vai dizer: nos céus o Senhor estabeleceu seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Como se ele quisesse fechar, né, todo o pensamento que também veio antes, tá? E aí ele diz isso: nos céus o Senhor estabeleceu o trono e o seu reino domina sobre tudo. E ao mesmo tempo que ele está fechando o pensamento anterior, ele está abrindo o que vai vir agora. Porque o que vai vir agora está no céu, tá? E está sobre tudo que o Senhor domina. O que vai vir agora no versículo 20, 21 e 22. Porque o que ele vai dizer? Agora ele vai dizer de um pessoal aqui que vai bem dizê-lo, tá? Que vai bem dizer ao Senhor, o salmista, sobre algo que vai bem dizer ao Senhor. Então, o Senhor estabeleceu o trono nos céus, o reino do Senhor domina sobre tudo, não só os céus. E aí ele vai começar nos céus e vai vindo, tá bom? Olha que legal. Verso 20. Bendigam o Senhor. De novo 3 vezes, tá? Bendigam o Senhor os seus anjos, que estão lá. Valorosos em poder, que fazem uma coisa, executam suas ordens. Verso 21. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Exército aqui, gente, é exército celeste, tá? É lua, sol, estrela, nuvem. Exército aqui é exército celestial, tá? Ministros seus que fazem o quê? A sua vontade. Então, vamos, tá? E verso 22 tá descendo agora, tá? Tá agora no reino que domina sobre tudo. Bendigam o Senhor todas. Lembra que o verso 19, segunda parte, diz que o seu reino domina sobre tudo? Então, verso 22. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. O verbo dominar está no verso 19 e o substantivo domínio está no verso 22. Então, está encaixadinho, tá? Então, quem vai bem dizer? Os anjos, os exércitos celestiais, as obras em todos os lugares do seu domínio. E ele fecha dizendo, como ele começou: bendiga minha alma ao Senhor, tá? Depois de tudo isso aí, é a minha alma que vai bem dizer ao Senhor, né? Então, só pra gente, a minha Bíblia tá toda pintadinha, tá? No Salmo 103. Então, só pra gente ver, já que é um salmo ao Senhor, quantas vezes apareceu a palavra Senhor? Deixa eu contar aqui. Na minha versão, 1, 2, eu pintei de amarelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes. E aparece o pronome ele, né? Relativo ao Senhor. Uma no verso 3, uma no verso 12, uma no verso 14. Isso aí, tá? Então, por que eu gosto de fazer isso? Porque o pronome pessoal, ele é enfático, tá? Tanto no hebraico como no aramaico acredito que sim, no hebraico como no grego, tá? Então, se apareceu é ênfase. Então, eu não bebi água, né? Eu engatei a primeira e fui embora. Beba água. Por isso que eu tô sentindo que eu tô cansada falando
E aí eu não bebi água. E como eu parei aqui para eu dar o bom dia agora para todo mundo, né? Deixa eu beber mais para a gente ir para as lições e fechar. Vamos lá. Ó, hoje tá sol de novo, então depois das 10 vá pro sol. Vamos lá, tá aqui a água. Muito bem. Desculpa aí sair. Vamos lá então, ó. Falamos de moldura, falamos quais são os benefícios, falamos do bem dizer 3 vezes no início, 3 vezes no final, tá? Falamos do Deus que é e que faz, falamos que ele manifestou os caminhos a Moisés, falamos da renovação da águia, segundo, né, o site de biologia lá. Falamos do Deus que é e do Deus que faz. Falamos que é só a misericórdia, ou seja, é só a Hesed, a bondade amorosa de Deus. Sobre quem é essa Hesed, né? Sobre quem é essa bondade. Verso 17 e 18. Sobre os que o temem, sobre os filhos dos filhos, sobre os que guardam a aliança, sobre os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E falamos do último bloco, anjos, exércitos, obras, todos os lugares, e finalizando, a minha alma vai bem dizer ao Senhor. Então, lições. Primeira lição, só fiz 3, tá? A terceira dividida em 4. Vamos. Primeira lição. É ao Senhor que eu vou falar coisas boas hoje. É a Ele, é para Ele, é sobre Ele que eu vou bem dizer, tá? Eu vou falar coisas boas, eu vou bem dizer hoje. Versículo 1, versículo 2 e versículo 20 ao 22. Vamos lá. Segunda lição. O Senhor tem coisas boas para mim, para você, benefícios. Finalzinho do verso 2, verso 3, 4 e 5. E terceira lição, a Hesed, a bondade amorosa do Senhor, está sobre nós, está sobre mim, está sobre você. Vamos lá, verso 4. Ela coroa a gente, tá? Verso 8. Ela faz parte da natureza de Deus, ela é atributo de Deus e vai vir sobre nós. Verso 8. Ela é grande para conosco. Verso 8. E verso 17. Ela é eterna. Ela é de eternidade a eternidade. Então, caiu a caneta. Vamos bem dizer ao Senhor? Vamos lá. Vamos passar aqui para ver todo mundo que falou aí. Vamos bem dizer a Deus. Parei na Edna. Vamos lá. Fátima Santos. Bom dia. Lenilda. Ilma. Diógenes. Vamos lá. Edivanda trabalhando muito. Pois é. Juliana Rodrigues. Bom dia. Sandra já falei. Fernanda Paixão. Vamos, todo mundo que eu tô falando aí, que eu já falei antes, vamos todo mundo falar coisas boas para Deus hoje. Vamos lá. Vamos bem dizer ao Senhor. Terezinha de Jesus, Ivete lá de Nilópolis, Flávio Garcia. Vamos lá. Marta. Vamos lá. Josilene, Lídia, Celinha. Vamos lá. Irmã Jurema, já falei. Ana Amélia, vamos lá, todo mundo bem dizer ao Senhor. Célia Cardoso. Monique Araújo. A Monique, irmã do Tiago, já falei lá em cima. Vamos, Miriam Nascimento, já falei lá em cima. Cristiane também. Estela, vamos bem dizer ao Senhor, vamos embora. Irmã Elvira contribuindo aqui, efemeridade é passageiro. Isso aí. O Bauman cai muito mesmo nas redações. Então, pessoal aí, ó, que vai fazer concurso, vai fazer Enem. Bauman na veia. Vamos lá. Aline.
Alcilene, irmão Miguel e irmã Helena. Bom dia! Vamos lá. Ana Paula Meirelles, bom dia. César Barcelos. Pastor Bruno. Beijão, Pastor Bruno, esposa. Bom dia, vamos lá. Também te amo, Aline. Carla da Nóbrega também assistindo. Pessoal lá de Jardim Luciana. Luzia Sobral, bom dia. Luísa, Ivonete. Vamos lá, gente. Tem gente pra caramba aqui. Clécia, já falei. Sandra César também. Patrícia, Mileide. Vamos lá, Gabriela. Cadê Caleb? Bom dia, da tia Alessandra Caleb. Então, vamos lá. Agora tá aparecendo mais gente aqui pra mim. Vamos lá, Solange, já falei. Esses últimos minutinhos aí é pra que live aí, quem assiste depois no YouTube já parou, já tirou. Vamos lá. Muito bem. Aqui pra mim, o último comentário que aparece pra mim é o César. Não, agora é a Luzia com uma mãozinha assim em coração. Então, Jorge Vive assistindo, bom dia. Deixa eu ver aqui no pessoal que está assistindo. O Júlio e a Sheila, bom dia. Vamos lá. Isso, Cristiane e Simone Filipes, aqui já foi. Aí, vamos lá, Luzia, muito bem. Se eu não falei seu nome, é porque não apareceu mais aqui para mim, tá bom? Então, que Deus te abençoe nessa manhã e que você possa, falar um montão de coisas boas para Deus nesse dia, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo da Alessandra e Losimere, mas eu já falei lá em cima. Bom dia especial para você, Losimere. Deus te abençoe, tá bom? Um beijo no coração e vamos falar coisa boa para Deus hoje, tá bom? Beijo da Alessandra.